Estudiosos internautas, minhas saudações. Estamos aqui diante de muitos pedidos para uma revisão sobre o diagrama verbal, sobre o uso do diagrama para dominar um verbo. Principalmente porque dentro de poucos dias nós vamos passar a explicar um por um dos 60 Twitter que enviamos, que colocamos no ar, para que se explique através do diagrama, que se mostre, que se dê mais explicações, ainda que rápidas. Então nós vamos aqui revisar esse diagrama, mostrar o grande papel que ele exerce e aos poucos vocês vão ver como realmente é importante dominar esse diagrama do começo ao fim. Aqui temos o diagrama completo. Ele se compõe de 3 quadros. Primeiro quadro, segundo quadro e terceiro quadro. Cada quadro tem 4 blocos modo-temporais. 4 blocos modo-temporais. 4 blocos modo-temporais. E cada bloco tem 24 quadrículos onde se encaixam as peças de um verbo que é desmontado. Essa desmontagem do verbo leva a compreendê-lo profundamente, a entender a função de cada peça. Vamos analisar quadro por quadro. Primeiro, este primeiro quadro para que se veja, e do verbo amar, assim de maneira mais próxima, porque assim fica quase que ilegível. Aqui escolhemos o verbo da primeira conjugação, aquele que tem a vogal temática a. Ar, portanto, junto com o seu sufixo modo temporal. Vejam bem, radical nesta coluna, radical, sempre o mesmo porque se trata de um verbo regular, e aqui a vogal temática, ausente no primeiro quadrículo aqui, e em todo o subjuntivo totalmente ausente. A formação do imperativo é sempre assim, terei que ser sucinto, vejam bem. E nós temos aqui, por exemplo, na língua portuguesa, somente 5 verbos são irregulares aqui, no bloco modo temporal 2. Tá? Então, vejam, radical, vogal temática, sufixo modo temporal que marca o pretérito imperfeito do indicativo e aqui os instrumentos de concordância. É o primeiro quadro do verbo terminado em ar, com a vogal temática a, com a vogal temática a. Vamos para o segundo quadro. Aqui, o segundo quadro. Morei, morasse, morou, radical é o mesmo, este sufixo modo temporal que está aqui, ele é colocado no seu lugar. Olhem aqui, nós temos aqui também o sufixo modo temporal que está aqui, então é colocado aqui no seu lugar, tá? E aqui o futuro do subjuntivo, o SS é marca imperfeito do subjuntivo. É assim. Vamos ver o terceiro quadro agora. O terceiro quadro, aqui. Bloco 9, 10, 11, que é o infinitivo impessoal, porque tem uma pessoa só, ou o conjugado, que tem todas as pessoas, morar eu, morares tu, morar ele. Nós temos aqui, então, o terceiro quadro. Somente 5 verbos da língua portuguesa são irregulares no terceiro quadro. E há outras informações importantes no diagrama. Vamos ver agora, e vamos depois comparar, e mostrar a vocês como a terceira e a segunda conjugações são idênticas, quase idênticas, uma copia da outra. O verbo em ar, da primeira conjugação, este sim é bem diferente dos da segunda e terceira conjugações. Vamos passar para as outras conjugações então. Estamos dando então um passeio rápido sobre o diagrama. O estudo mais profundo exige mais tempo. E aqui, agora um verbo em ir. Pode ser o verbo vender. Vejam, por se tratar de um verbo regular, o radical é o mesmo, a vogal temática é, aqui no subjuntivo não aparece a vogal temática, já vem aqui o sufixo modo temporal, ó, segunda e terceira conjugação, aqui vai ser a, tanto para a primeira como tanto para a segunda como para a terceira conjugações, é a aqui, começa assim a mostrar-se a semelhança. Aqui, vendia, vendias, vendia,
O verbo partir vai adotar a mesma forma. Partia, partias, partia. Vendia, vendias, vendia. E o imperativo se forma sempre da mesma maneira, né? Tira-se daqui a segunda pessoa, corta-se o S enquanto se transporta para cá. Aqui vendeis, fica vendei. Então é o mesmo processo. Pelo diagrama, sendo ensaiado da quinta série até o pós-graduação, podem usar esse mini laboratório que ajuda muito a dominar qualquer verbo, principalmente os irregulares, como nós vamos ver mais adiante. Vamos para o segundo quadro já. Vejam bem, é o bloco modo temporal 5, que é o tempo primitivo, chefe de todo este quadro. Vendi, vendeste, vendeu. Vendemos, vendestes, venderam. E assim, a gente apenas trocou a vogal temática, o A por E. Aqui passou para E. Quando passamos para um verbo da terceira conjugação, passa-se para a vogal temática I. É isso que marca as três conjugações. É a vogal temática. Terceiro quadro agora. A explicação praticamente é a mesma, né? Aqui, somente 5 verbos são irregulares na língua portuguesa. Venderei, venderás, venderá. Se fosse amar, amarei, amarás, amará. Se fosse partir, partirei, partirás, partirá. Trocando-se somente a vogal temática. Então fica muito fácil. E infinitivo impessoal, que tem só uma pessoa. Infinitivo pessoal, que tem todas as pessoas, as 6. E aqui temos o gerúndio, que sempre é o mesmo. E aqui o particípio. São os verboides que nos ajudam a formar verbos compostos ou orações reduzidas. Este acento gráfico com a reforma caiu, porque é vogal 3. Mantém-se se for na vogal 2, mas vogal 3 desapareceu. E agora, minha gente, um verbo em ir. Aqui escolhemos o assistir. Assisto, assistes, assiste. Assistimos, assistis, assistem. Tá? Aqui assistia, assistias, assistia. Partia, partias, partia. Ou vendia, vendias, vendia. A segunda conjugação e terceira conjugação são idênticas aqui no subjuntivo, idênticas no imperativo. Agora, no próximo quadro vai trocar apenas de vogal temática. Vamos lá? Vejam bem, aqui é um verbo da terceira conjugação, um verbo em ir, que tem a vogal temática I, que está sempre presente aqui, menos aqui no primeiro quadrículo. Olha a vogal temática I, que marca a terceira conjugação, sempre presente. Antes era A, para o verbo adorar, no verbo vender era E, e agora a terceira conjugação I. É a única distinção, o resto tudo é igual. S, S, E, que cai aqui, e sem problema nenhum. Minha gente, terceiro quadro, sem mistério, vogal temática I, para marcar a terceira conjugação, vogal temática I, infinitivo impessoal, pessoal, os futuros, andarei, andarás, andará, se fosse andar, mas aqui é partirei, partirás, partirá, e aqui assistiria, 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 e se fosse o verbo amar, amaria, amarias, amaria, enfim, o verbo regular não oferece mistérios, quase sempre se trata de trocar a vogal temática de uma conjugação para outra. E assim, minha gente, gostaríamos que vocês entendessem a importância de estudar o verbo pelo diagrama. Nós vamos depois, daqui de um mês, quem sabe, começar a tirar as dúvidas e mostrar como o diagrama nos ajuda bastante a entender bem. Então, sempre quando se dá um verbo, procurar dá-lo numa folha completa e quando se imprime em livros, nunca quebrá-lo, deixar a metade do verbo numa página e a outra metade na outra. Vocês vão ver as grandes vantagens de se estudar o verbo pelo diagrama. Na hora de pesquisar, estudar e dominar o verbo irregular, as vantagens são imensas. Parabéns a vocês que nos acompanharam, sucesso em toda a vida no estudo de qualquer verbo.